Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar no nosso tradicional programa Liberdade de Opinião. Já está aqui os nossos parceiros tradicionais da quinta-feira, o Thiago Teles e a Laís Lacerda. A Laís chegando aqui aos 45 do segundo tempo. Ali, ó, nem se posicionou na cadeira ainda. Ela entrou, a gente colocou no ar. Mas, quinta-feira agitada. Aliás, semana muito agitada, né? Semana em que nós tivemos episódios da CPI da Covid, fortíssimos episódios da CPI da Covid. Tivemos aí o protocolo do super impeachment do presidente Bolsonaro. Tivemos aqui assuntos locais envolvendo aumento de passagem, denúncia de vereador. Nós vamos ver na sequência do programa aqui uma denúncia apresentada pela vereadora Regininha, em relação ao comportamento de um vereador aqui da Câmara que está cerceando o seu trabalho. São diversos os acontecimentos, mas eu vou aqui dar o boa noite inicial para o Thiago Teles, depois para a Laís, que ainda está respirando, acabou de entrar. Muito boa noite, meu amigo Thiago. Boa noite, Halley. Boa noite, Laís. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. É um prazer estar fazendo parte, mais uma vez, dessa quinta-feira. Temos muitos assuntos a debater, muitos assuntos importantes na nossa cidade, mas vamos lá, vamos começar essa live aí, tem bastante coisa para a gente falar. Muito boa noite, minha querida Laís Lacerda. Momento em que eu já estou aqui na tela com o assunto inicial, mas quero até a saudação inicial aqui para os nossos telespectadores da TV Mar. Estamos ao vivo pela TV Mar. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Boa noite, Laís. Boa noite, Halley. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e todas que nos acompanham pelo YouTube, que nos acompanham pelo TV Mar. Um prazer estar aqui com vocês em mais esta semana agitadíssima de Brasil e Rio Grande. Muito boa noite aos amigos que estão interagindo com a gente. Aqui, Dirceu Lopes, Dirceu Silva Lopes. Foi nosso vereador aqui na cidade do Rio Grande, foi secretário do Estado, foi ministro do governo Lula. Satisfação ter a audiência qualificada do amigo Dirceu Silva Lopes. Deve estar lá no cassino com a Rossane nos assistindo aqui no programa Liberdade de Opinião. O primeiro tema que eu coloquei aqui na tela, quero voltar a colocar, é uma informação para a comunidade, né? A partir de hoje, o usuário do transporte coletivo pagará R$ 4,35 o valor da passagem. E o seletivo passa para a enormidade de R$ 7,00. Uma situação que foi uma situação meio atípica este aumento, né? Porque num primeiro momento, nos primeiros dias de junho, o aumento foi subsidiado. Então não era sentido pela população. A partir de agora, sim, um aumento forte, um aumento que determina mais um custo, né, da vida do trabalhador, especialmente porque nós temos aí uma situação bastante difícil para os trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria dizer também que este aumento, ele não dialoga com a situação que a empresa está em relação aos trabalhadores. Não tem pago os trabalhadores, há diversas denúncias, ações judiciais, e mais do que isso, este aumento leva a uma outra pergunta, que é o fato de que a principal operadora, a Noiva do Mar, ela continua operando mesmo diante da orientação do Ministério Público para romper o contrato emergencial. São muitas explicações, Laís, tu que acompanhou este tema no Conselho, e uma situação que se soma a diversos outros aumentos, como do combustível, como da energia elétrica, que o Bolsonaro vai aumentar agora 50%, a vida do trabalhador está cada vez mais difícil, não é, Laís? Sim, Halley. Eu acompanhei as reuniões do Conselho Municipal de Transporte, o DCE tem uma cadeira lá, e nós estivemos presentes em ambas as discussões que tiveram sobre o aumento da passagem. É compreensível que realmente a gasolina aumentou, o diesel aumentou, a energia aumentou, os custos eles aumentaram. Mas quem deveria pagar essa conta não é somente o trabalhador. Foi essa questão que nós colocamos nas reuniões, que se é possível subsidiar
a diferença de custo que a Noiva do Mar precisa para conseguir trabalhar, que isso então seja feito pelo governo municipal, que essa conta não seja paga inteiramente pelo trabalhador. Inclusive, o DCE da FURG ele votou pela manutenção da passagem a R$ 13,85. Então... Tiago Teles, um aumento que pega em cheio trabalhadores e estudantes, um aumento que sacrifica o bolso daqueles que já estão com dificuldade para sobreviver, né, Tiago? É complicado, né, Halle? A situação, como a Laís colocou, muito bem colocado, ela já não é favorável para a população. Até onde eu fiquei sabendo, através das informações, o Conselho havia passado um valor viável para a Prefeitura, porém o prefeito acatou o valor mais alto, que foi o valor entregue pela Noiva do Mar. Eu acho que isso é um absurdo, a gente já está vendo, como a Laís falou, o gás a R$100, a água vai subir 50% agora, a luz 50% agora, e a situação cada vez mais aperta, e eles sangram o trabalhador, a trabalhadora, para conseguir pagar as dívidas e pagar os problemas que eles mesmos criam. Vai ser bem complicado para a população isso agora. Beleza, eu vou dar um giro e vou lá no assunto central de hoje, né? O famoso Dominguete sustenta denúncia de propina. O Dominguete, para quem não sabe, é o camarada que surgiu um novo personagem da CPI. Primeiro, os irmãos Miranda sacudiram a CPI, dizendo que avisaram o Bolsonaro que tinha um esquema na Covaxin, né? E aí sacudiu, inclusive, rapidamente. Depois que o Dominguete falou, rapidamente foi demitido um integrante do governo. Eu nunca vi uma demissão tão rápida, que é, para mim, uma confissão de culpa. E o Dominguete hoje foi lá, fez algumas domingadas, né? Fez algumas atrapalhadas. Primeiro mostrou um áudio para tentar desqualificar o Miranda, mas o áudio era mentiroso. Mas sustentou a tese de que ele trabalhou como atravessador para comprar a AstraZeneca, né? E cobraria $1 por vacina, ou seja, tinha que embutir a propina ali para vender. Isso sacudiu por demais a discussão da CPI, né? E em seguida eu quero falar também sobre o pedido de impeachment, o super pedido de impeachment, mas é possível dizer que a cada nova a audiência da CPI, o clima está esquentando. A gente vê ali a tropa de choque, Thiago, pegando pesado, né? O senador Bezerra, ele tem sido indelicado, mal educado às vezes, cortando a palavra dos senadores, mas cada vez mais fica explícito que, em primeiro lugar, a demora das vacinas está ligada também com essa questão das propinas, né? E que enquanto o Bolsonaro defendia tratamento precoce e ia contra as medidas sanitárias, lá dentro as coisas não aconteciam porque na gestão tinha gente querendo ganhar o seu tostão, um pouquinho para si, né? Eu acho que, por mais que os governistas falem, essa CPI tem atrapalhado por demais o governo Bolsonaro e tem demonstrado que nós estamos envoltos em denúncias, em corrupção, numa verdadeira bagunça, né, Thiago? É bem por aí, Halle. Na verdade, hoje eu acompanhei toda a CPI e como o presidente da CPI, o Omar Aziz, falou, deu para perceber que o cabo, porque na verdade o Dominguete é um cabo da Brigada Militar, né? E ele viu nessa intermediação de compra e venda de vacinas uma oportunidade de ganhar um dinheiro, que até então, como eles próprios falaram lá, o Fabiano Contarato, o senador Fabiano Contarato falou, até aí não é crime. Ele ia trabalhar como um intermediário para compra e venda de vacinas. Porém, no momento em que pediram a propina de $1, naquele momento ele já era para dar voz de prisão por ele ser da ativa brigada militar, ou da brigada militar, um policial militar. E ali aquilo ali é implantado. Quem assistiu tudo percebeu que foi implantado ele ali. Até no momento que ele coloca o áudio, ele tenta forçar a barra para mostrar que o áudio dizia o nome do irmão do deputado Miranda, o que não era, estava totalmente fora de contexto.
e cada vez a gente vê mais isso. A minha pergunta que eu deixo é assim, por que tanto atravessador para comprar uma vacina, um imunizante? Por que essa conversa não é direto entre o ministro da Saúde e as empresas, as fabricantes, para ser intermédio? Porque isso cria e tira a transparência do negócio e a gente acaba não sabendo quanto foi de fato por causa dos intermediários, né? E quem está pagando isso somos nós, né? Laís Lacerda, Irmãos Miranda, deputado USA, famoso por mostrar exemplos dos Estados Unidos, amigo pessoal do Bolsonaro, né? Foi lá e avisou o homem que tinha corrupção, o homem não fez nada, omissão. Em seguida eu quero falar aqui sobre o pedido de impeachment. E agora o tal do Dominguete, cada vez esquenta mais essa CPI, né, Laís? A verdade, Haley e Thiago, é que a CPI tem pautado o governo. E isso é um ganho e tanto para a oposição. O governo ele tem reagido à CPI, e não o contrário. Então, isso tem o que no começo não era verdade. Nos primeiros depoimentos da CPI, isso não era verdade. Mas agora, isso tem sido um ganho enorme para nós que temos interesse de contar essa história no futuro. Então, os irmãos Miranda, né? Aquele depoimento foi um show de demagogia, aquele que durou até as 11 horas da noite. Foi impressionante. Mas é muito interessante ver como até os bolsonaristas de primeira hora pulam do barco de um governo que está nitidamente afundando. Uma coisa que eu quero chamar atenção para esse depoimento de hoje, que foi, obviamente, um cavalo de Troia, na CPI, que não deu certo graças à expertise política de Omar Aziz e Renan Calheiros, é que a Folha de São Paulo comprou essa história ontem. Essa história, esse áudio que, obviamente, não é verdade. Então, o que eu quero, assim como o Thiago, a pergunta que eu quero levantar é qual exatamente é o envolvimento dos nossos meios de comunicação, em especial dos meios de comunicação massivos, como a Folha de São Paulo, o Estadão e a Rede Globo, com o governo e principalmente com a milícia. Porque o que nós vimos hoje na CPI foi um miliciano. Isso estava nítido. Então, até onde a gente pode confiar em informações governistas da Folha de São Paulo e do Estadão? Eu acho que essa é a pergunta que fica para a população, e a jornalista que fez o furo de reportagem vai ter que rebolar um pouquinho para explicar de onde veio aquele áudio. Temos várias questões para avaliar no programa de hoje. Eu quero aqui falar um pouco sobre o pedido de impeachment. Eu estou aqui com a petição, uma vasta petição apresentada ontem, né? E para quem diz que não, tem uma narrativa feita pelo pessoal que defende o Bolsonaro, que fala lá, não tem nada, não. Este pedido aqui, que é encabeçado pelo doutor Mauro Menezes, que tem um dos maiores escritórios de Brasília, eu conheço o Mauro, inclusive ele me mandou a petição, eu mandei um áudio para ele, me mandou a petição inicial. Aliás, se der na próxima edição, vamos trazer aqui o Mauro Menezes, já que na última edição tivemos o privilégio de contar com o integrante da CPI, né? O senador esteve junto com a gente, o senador Humberto Costa, que, aliás, eu tenho observado boas participações dele aqui na CPI, mas esse é o vasto pedido de impeachment, onde há aqui 23 crimes apontados por conta da questão de Jair Bolsonaro em relação às suas condutas, né? E agora se renovam esses crimes com a questão da prevaricação. Para quem não sabe, o que é prevaricação? É quando tem ciência de um crime ou de uma irregularidade no serviço público e não toma as necessárias providências. É exatamente o que aconteceu. De quem o Miranda, o SA, fala para ele, o irmãozinho dele, contam que está tendo propina e ele ainda não provou, não demonstrou ter tomado nenhum procedimento. Mas este pedido foi apresentado ontem com várias lideranças de partidos de esquerda e com lideranças de direita. Teve lá o Kim Kataguiri, teve lá a Joyce Hasselman e outros mais, né? Pessoas que estiveram ao lado de Jair Bolsonaro. Isso gera um grande debate, né? Alguns dizem, não, porque esse pessoal... O que é a linha de quem defende esse pedido de impeachment? Que neste momento não interessa direita e esquerda. O que se interessa é a unidade para a defesa da democracia, porque entende que Jair Bolsonaro ameaça a democracia dia após dia. Agora, eu quero colocar essa questão primeiro para a Laís.
O Lira, que é notadamente um homem forte do Centrão, aliás, o tema que nós temos que avaliar é o seguinte: Bolsonaro não será impeachmentado porque ainda tem o Centrão, mas os líderes do Centrão, o Lira e principalmente o seu líder maior, né, o líder do governo, estão contaminados com denúncias. E Bolsonaro está numa encruzilhada. Se ele brigar com o Centrão, tirar o seu líder, ele perde os votos, o impeachment entra. Se ele continuar com o Centrão, é R$1 na vacina, corrupção e tudo mais que nós estamos vendo. Tá feia a vida, né, Laís? Tá feia a vida do Bolsonaro. Inclusive, a Carla Zambelli estava pedindo orações esses dias, né? De tão feia que tá a vida do Bolsonaro. Porque eu acho que realmente só assim, com orações, para que ele consiga sair dessa incógnita. Mas a questão que chama atenção e que bom, é óbvio desde do golpe contra a presidenta Dilma, é como o processo de impeachment no Brasil é um processo político, né? Isso é um problema, na verdade, porque o impeachment ele acontece ou não dependendo do apoio político que o governo federal tem no Congresso. Se esse apoio cai, passa-se o processo de impeachment. Se esse apoio ele permanece, então o processo de impeachment não acontece, independente de crime de responsabilidade. O que na Dilma faltava, no Bolsonaro tem de sobra, e ainda assim o processo de impeachment não é aberto. Então, acho que o que chama atenção aqui para a gente é o poder do Centrão, que a gente achava que estava minado, né? O poder que eles têm. O que eu acho que vai acontecer é que eles estão tentando de tudo para tornar a candidatura do Lula inviável, né? Agora com uma nova denúncia, com o STF dizendo que uma candidatura dele seria imoral, mas quando isso não acontecer, e eu tenho quase a certeza de que não vai acontecer, o Centrão vai ter que decidir entre estar no próximo governo ou apoiar um presidente que, obviamente, não vai se reeleger. O resumo aqui, Thiago, do pedido de impeachment contra Bolsonaro. O pedido consta lá a prática de crimes praticados pelo Bolsonaro contra a existência da União, quanto o livre exercício dos poderes legislativo, judiciário e constitucionais do Estado, quanto o exercício de direitos políticos individuais, contra a segurança interna, contra a probidade da administração, contra a guarda legal do emprego do dinheiro público e contra o cumprimento de decisões judiciais. Mas o problema, né, Tiago, é que está tudo na mão do Lira e do Centrão. E aí a gente se pergunta, por muito menos a Dilma caiu. Mas qual é a diferença da Dilma? A Dilma não tinha o Centrão. Ela perdeu apoio no Congresso e ao perder apoio ela caiu. Já o Bolsonaro está com a turma do Centrão. O seu líder, o líder do governo, é ligado ao Centrão. Parece que é difícil. Só há uma hipótese, mobilização nas ruas, né, Tiago? É verdade, Halle. Eu já começo a minha fala dizendo que a fala da Laís é muito importante e ela só legitima mais ainda o projeto do deputado Henrique Fontana, né? Que é de tirar da mão do presidente o poder de decidir a abertura ou não de um processo de impeachment. Esse processo dele, esse projeto já sendo aprovado, já diminui muito essa balança que, se o presidente não é bem quisto pelo Centrão, abre o processo de impeachment. Se mantém. E, no caso, no que tu falou, eu acho que, assim, o Lira, ontem, na saída lá do Congresso, ele já disse que o pedido de impeachment vai para o final da fila, atrás de todos os outros que já estão lá. Mas isso aí a gente tem que lutar para que ele pressionar, para que ele não tenha outra saída a não ser abrir o processo de impeachment. Mas aí nos votos é que vai depender, né? Nos votos dos deputados é que vai dizer ao lado de quem eles estão, se é do povo ou se é do presidente. É interessante essa questão do impeachment. Hein, Laís? É interessante essa questão do impeachment, né? Todos os pedidos, e o Bolsonaro já é o recordista disso, é o presidente que mais recebeu impeachments contra ele, eles ficam tudo na mão do presidente, Laís. E aí o presidente não toma iniciativa, vai se acumulando lá na gaveta, as coisas vão passando. Sobre isso, recentemente, o deputado Henrique Fontana fez um protocolo
de uma alteração na lei que faria o seguinte: decorrido um determinado prazo, se a maioria mais um votasse favorável, o pedido tinha que ser pelo menos analisado. Mas é uma situação difícil hoje nessa conjuntura que se encontra, porque tudo indica que o Lira vai manter arquivado este pedido, né, Laís? Tudo indica, e o próprio Lira, né, abertamente fala que não vai abrir um processo de impeachment. Mas isso que o Dirceu colocou nos comentários é muito interessante, né? Porque nós não estamos falando estritamente de democratas, né? Nós estamos falando de pessoas que ativamente participaram do golpe contra a presidenta Dilma e que chocaram o ovo da serpente, que hoje é o Bolsonaro. Então, acho que é bem importante a gente separar o joio do trigo e saber que, sim, todo apoio é importante nesse momento, mas que nós estamos no meio de golpistas, né? Que não haja dúvida disso para o campo progressista. Nós estamos entre pessoas que apoiaram o golpe de Estado e que nos trouxeram até aqui. Então, por mais que seja de suma importância nós estarmos lado a lado para minar o governo desse fascista, é importante também que a gente não se esqueça disso. A gente tem, por vezes, narrativas, né, falando que há interesses externos sempre no Brasil. Não há dúvida disso. Eu lembro aqui quando nós estávamos com o pré-sal, entramos nos BRICS, éramos a 6ª economia do mundo. Como isso despertou o interesse das nações do exterior. Eu quero trazer uma notícia aqui, vou perguntar direto, vou começar com o Tiago. Olha a notícia que circulou há 4 horas, eu extraí aqui do Twitter. Chefe da CIA realiza visita a Brasília e se reúne com o governo Bolsonaro. Foi escolhido por Biden para comandar a agência de inteligência dos Estados Unidos. O chefe da CIA americana esteve aqui, Tiago. O que ele quer? Me conta, Tiago, se tu tá com as informações aí. Mais uma vez, né? Começa agora as teorias da conspiração, né? Que não são bem teorias, e a gente vê mais uma vez a CIA vindo para perto do Brasil, conversar com o presidente, para tentar tratar temas dos quais a gente não fica sabendo, né? Mas, na verdade, no fundo, a gente sabe quais são os assuntos. Na verdade, assim, eu aviso para toda a população, para quem nos assiste, para a gente estar sempre preparado para tudo que vai acontecer a partir de agora. Porque a gente sabe quem é o Bolsonaro, a gente sabe já como ele funciona, e isso nos remete a entender que qualquer coisa pode acontecer a partir desse momento. Hoje mesmo ele já disse que se não tiver voto impresso, que vão se incomodar no ano que vem, que ele não vai aceitar que o Lula ganhe as eleições. Porque para ele, se o Lula ganhar as eleições, é fraude. E isso ele já falou hoje, na saída do Palácio do Planalto. Ou seja, ele não quer perder, ele não quer sair de lá. Então ele já vai começar a articular para ter apoio externo para o caso de tentar fazer alguma coisa no nosso país. Essa é a cara do fascismo e o Bolsonaro é o cartão de visita de 2022 agora. Laís Lacerda, o que o comandante da CIA quer no Brasil? Preocupa, né? Aí tu começa a pensar muita coisa. Esse é um daqueles temas que eu posso ficar um dia inteiro falando a respeito, sabe? Porque as garrinhas do imperialismo estão sempre na América do Sul. Sempre na América do Sul e na América Central, né? Nós vimos agora há pouco uma luta pela suspensão do embargo dos Estados Unidos a Cuba, que vem matando a população da ilha. Desculpa o choro, gente. Criança em casa é assim. Mas a questão é que não é novidade para ninguém. E com o Wikileaks, a gente ficou sabendo que o golpe contra a presidenta Dilma ele foi gerado no Departamento de Segurança dos Estados Unidos. A gente sabe que isso aconteceu hoje, a gente sabe factualmente. A gente sabe, inclusive, que o próprio Joe Biden espionava os e-mails da presidenta Dilma. A gente sabe disso. Houveram ordens da Casa Branca para que houvesse espionagem ao Brasil, aos e-mails da Petrobras. E a ideia sempre foi minar o Brasil enquanto potência mundial. Então, quando a gente vê
um governo. Porque é muito legal a gente achar que o Biden é progressista, que a Câmara é progressista, mas quando a gente está falando de América Latina, é do interesse dos Estados Unidos, independente do governante, que o Brasil não volte a ser o Brasil de 2013, por exemplo. É do interesse deles impedir que isso aconteça. E é do interesse deles impedir que o Lula volte a ser presidente. Não é à toa que Sérgio Moro está morando em Washington. Então, é muito sério isso. É muito importante que a gente se mantenha atento contra as garrinhas malditas do imperialismo no nosso país, com certeza. E pode ter certeza que não foi coisa boa. Eu tenho outro tema aqui. Primeiro, quero agradecer aqui a participação de diversas pessoas interagindo. Nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube e pela TV Mar, transmissão ao vivo pela TV Mar, né? Nossa TV a cabo que trabalha com as notícias de Rio Grande. Eu quero aqui adicionar esta notícia e quero fazer a discussão com vocês. Vereadora Regininha, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, protocola denúncia contra o vereador Júlio César, do MDB. Notícia aqui do Grupo Oceano destaca que a vereadora Regininha, do PT, protocolou na tarde de segunda-feira uma denúncia contra o vereador Júlio César. No documento, a vereadora contesta ações do parlamentar enquanto presidente da CCJ, diante da análise do projeto de lei que dá nome a Héctor Vieira Matos, que era o presidente da LGBT, um guerreiro, um lutador, que ajudou a construir a associação a LGBT. E aí, nas palavras da Regininha, abre aspas, de forma arbitrária, autoritária, inconstitucional, em desacordo com os princípios administrativos previstos na Constituição brasileira. O presidente da CCJ passou a fazer exigências de entrega de determinados documentos para esta mandata, como, por exemplo, uma declaração que ela abria mão de incluir a titulação de Héctor na nomenclatura da rua. Está aí a denúncia instaurada, né? E aí eu passo ao comentário de vocês, dizendo que lamentável, especialmente quando no dia 28, né, nós comemoramos o orgulho LGBTQI+, né? E ainda temos esse tipo de situação ainda apresentada. Tiago Teles, você acompanhou estes fatos? Acompanhei, Halley, acompanhei com muita repulsa pelo que a atitude do vereador, mas que não me surpreendeu em nada, visto que a gente já conhece essa pessoa. Eu, particularmente, não consigo aceitar mais as atitudes dele e a comodidade que ele já tem na Câmara de Vereadores por anos e a maneira com que ele tratou a nossa vereadora Regininha. Uma mulher trans que nos representa na cidade do Rio Grande, que representa a causa que ela luta, representa a luta, representa muita gente. E ele tomar uma atitude como essa, tirando a legitimidade do pedido, do projeto dela, de colocar o nome do Héctor, uma pessoa que, para eles, é muito importante na nossa cidade, e, além do mais, nem votar, ele votou no dia, porque eu acompanhei a votação e ele não estava presente. Isso é uma falta de respeito com a causa e com uma vereadora que foi eleita pelo povo. E ele não desrespeita apenas ela e a causa, desrespeita também aqueles e aquelas que elegeram ela. E deve ser afastado, né, Halley? Eu acredito que ele deveria ser afastado da CCJ até as investigações terminarem, porque ele vai atrapalhar as investigações. Laís Lacerda acompanhou o caso. Preocupante a conduta do vereador, né? Se utilizando da presidência da CCJ. Acompanhei. A Bia Kicis na CCJ do Congresso Federal de Júlio César em Rio Grande. Tamo bem de Constituição. Mas é uma vereadora, eu acho que o que mais me choca é que foi um ato profundamente antidemocrático, né? Porque o fato de serem todos homofóbicos não é surpresa. De querer eliminar o campo progressista não é surpresa também. Mas a falta de comportamento democrático, eu acho que me choca ainda muito, assim. Nós estamos falando de uma vereadora que foi tão eleita quanto ele, se não mais, porque a Regininha, ela se elegeu sem nenhuma denúncia contra ela. A Regininha, ela não se elege
com problemas na justiça. Então, é muito importante dizer isso. Mas ter um comportamento desse de minar a atuação parlamentar de outra pessoa por ser contra a existência dela é, além de um crime, né? Porque isso é homofobia, é também um absurdo antidemocrático. Eu gostaria de dizer que eu estou chocada, mas eu não estou surpresa, porque não se espera muito desse cidadão mesmo. Eu quero aqui, em seguida vou colocar enquanto vocês sobre o caso, aqui, tá aqui, ó. E aí já quero falar aqui da pauta local, uma notícia que circulou hoje, né? Ontem e hoje, que dá conta de que 6 integrantes do primeiro escalão da prefeitura testaram positivo para a Covid-19. Fora esta situação, nós sabemos aí a ampliação que nós estamos tendo nos casos de Covid-19, sendo que o governo do estado, mais uma vez, emitiu alerta. Eu depois vou buscar aqui o tradicional card, né? Mas está aqui o nome dos secretários que testaram positivo para a Covid-19 e uma situação que continua preocupante, em que pese avance a questão da vacinação. Eu sou testemunha disso, me vacinei na última terça-feira. Ainda é preocupante essa situação e a situação que chega à administração pública, que tomou uma postura de fazer ações presenciais. Tanto é que o secretário de Educação já emitiu uma manifestação por escrito determinando que os professores devem voltar às aulas presenciais. E aí eu te pergunto, Tiago, que tem acompanhado este tema, uma contaminação que pega os próprios secretários, numa preocupação que nós estamos tendo, me parece um erro, né? Um erro obrigar o retorno às aulas presenciais, mesmo diante de um processo de vacinação, mas ainda a transmissão do vírus é muito alta, né, Tiago? Com certeza, Rally. Com certeza. Nós já estamos no meio do ano, é o que eu falei ano passado também, já perdemos meio ano. Já perdemos, não, na verdade, nós já passamos meio ano sem o ensino presencial. O que são mais 6 meses aguardar para que todos estejam, de repente, vacinados e a gente não correr mais riscos. Mas, ao contrário, o secretário Bernardelli, ele obriga os professores, as professoras a voltarem ao ensino híbrido, presencialmente, no caso deles, com a apresentação para aqueles que tiverem comorbidades e aprovado pela SMED, aí sim, apresentar um atestado para não voltar. Eu acho isso um absurdo, pois nós estamos vendo que, mesmo com a vacinação, muitos continuam se contaminando, como esses funcionários da prefeitura que se contaminaram, funcionários que poderiam estar exercendo a sua atividade em home office, que não teria problema nenhum. Porém, o que a gente está vendo é essa situação e a forçação de barra para voltar o quanto antes ao ensino presencial. Lembrando que são 50 óbitos no mês de junho. Nós tivemos 50 óbitos no mês de junho. 5 a menos que o mês de julho. Mas ainda assim são 50 óbitos. São 50 pessoas com futuro, com uma vida, com sonhos que foram ceifados devido à má gestão, que eu torno a falar que é uma má gestão, sem responsabilidade nenhuma com a população. Thaís, me escuta? 487 óbitos. 487 óbitos, e aqui, como a Maria de Lourdes Lousa está interagindo com a gente, não são só os secretários, uma contaminação geral nas secretarias, os servidores e servidoras, né, na Secretaria da Cultura, diversas outras secretarias, né, me parece que essa decisão da educação, ela ainda não é possível de aceitá-la, né? Uma decisão perigosa dentro desse contexto que nós estamos tendo aqui. Só para a gente ter uma noção, Laís, que é importante, são 300 óbitos somente em 2021, né? Quase 300 óbitos aí em 2021. É mais do que o dobro do que mortos nós tivemos em Rio Grande, né? Essa política que flexibilizou as coisas na cidade, ela infelizmente está gerando isso tudo, né, minha querida Laís? Gente, eu não sei mais o que dizer, né? Porque a gente e o Dirceu, olha aqui, ó, Renato, prefeita Paula e vice-prefeito lá de Pelotas também com Covid.
Eu sinto que a gente esgotou completamente os argumentos, né? Isso que o Thiago falou, eu acho que ele já falou aqui pelo menos umas 5 vezes, ele já deve ter comentado. Mas eu queria comentar e contar para vocês, assim, que no último plantão que eu fiz no hospital, eu acho que foi a primeira vez que eu encarei o bicho, sabe? Foi a primeira vez que eu encarei a situação, assim, em muito tempo. E vi como que o hospital tá. E é aterrorizante, gente. É aterrorizante o que a gente está passando. E não melhorou. Na verdade, o hospital está sendo. O HU está sendo ampliado para suportar mais leitos Covid, porque não para de chegar gente grave, gente cada vez mais grave. É uma taxa de morte muito grande nessas UTIs, porque as pessoas, quando elas conseguem um leito, elas já chegam muito graves. Então, é muito triste, assim, e foi numa situação particularmente triste de uma mãe que não iria conhecer o filho, de um filho que não iria conhecer uma mãe. Então, quando a gente... Eu acho que muitas vezes a gente tem esse ar de normalidade, de que, enfim, a vida está voltando ao normal, está tudo aberto, tá tudo funcionando, as escolas têm que funcionar, têm que voltar. Mas, na verdade, gente, o que está acontecendo é que nós continuamos tendo filhos e filhas chorando nos corredores do hospital porque o pai está desenganado. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. O hospital, o último andar, que é a área Covid, parece uma zona de guerra, parece The Walking Dead, assim. É uma coisa horrorosa. Então, as pessoas precisam ter ciência que, por mais que os governantes estejam falhando, e estão, porque é um número absurdo de mortos, 50 mortos em um mês para uma cidade como Rio Grande é muita coisa, a gente precisa tomar os cuidados, né? E a gente precisa exigir que essa pandemia seja levada a sério e que esse vírus, que está longe de ir embora, seja levado a sério. E isso também é muito o nosso papel. Se eles não fazem, então façamos nós. Né? Quero aqui trazer um tema polêmico, né? Receitas municipais. Lembro que no início do atual governo municipal, nós escutávamos o chororô constante, né? Que tinha dívida, tinha problemas, e aí nós sabemos, isso obviamente é importante deixar claro para o telespectador que está nos assistindo, para o internauta, que uma prefeitura que veio em 2020 toda com pandemia, com dificuldade de pandemia, mas que em 2019 e 2018 teve toda a situação do governo Temer, da emenda constitucional 95, né, com o cavalinho de pau que se deu na economia, o golpe estabelecido no país, somado à pandemia, obviamente as dificuldades econômicas existiriam. Mas a novidade que me chega é esta aqui, de que houve um aumento de receita, e aí deve ser certamente o retorno de ICMS, outras receitas, que dá conta aí de mais quase 30 milhões de reais, né? Só que esta informação ela contrasta, Tiago, com o fato de que o prefeito não pagou a parcela do 13º. É preciso fazer um grande debate sobre essas finanças, porque logo que esse pessoal pegou a prefeitura aí, ele falava lá que era 140, 139 milhões de dívida. Depois baixou para 111, quando nós sabemos que o ex-prefeito Alexandre deixou de forma clara que o déficit é em torno de 30 milhões, porque não deixaram parcelar, como todos os municípios parcelaram os repasses da Previdência, aqui não deixaram, então ficou esta dívida. Mas agora estes números da arrecadação mostram um aumento da arrecadação. Nós precisamos fazer um debate mais público sobre isso, né, Tiago? Precisamos e com urgência, né, Halley? Porque isso é uma coisa complicada de discutir. Primeiramente, porque no meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, o prefeito ele tem uma atitude, como das outras vezes, de quando assume a prefeitura, a primeira coisa que ele faz é espernear. É a primeira coisa que ele faz, é reclamar porque entregaram para ele com dívidas, principalmente se tratando do prefeito Alexandre, no qual ele assumiu a prefeitura, reclamou de estar com dívidas, de ter coisas erradas, gritou e até hoje fazem a turma do MDB faz ataques ridículos ao ex-prefeito Alexandre Lindemeyer, nos quais eu vejo como um absurdo, e enquanto isso, ele não faz nada para resolver o problema. Como é que ele vai fazer agora para pagar essas pessoas?
porque a dívida está diminuindo. Na verdade, a dívida que ele reclama não era tão grande assim e cada vez se mostra mais a realidade. Qual é a explicação agora que o prefeito vai dar para aquele choro dele do início do ano? Laís Lacerda, os números mostram que aumentou a arrecadação. Houve um aumento nos contratos, Thiago e Laís. O contrato da limpeza urbana aumentou a tonelada do lixo, aumentou também a empresa que faz, ficou no lugar da BH, a nova empresa da limpeza também, um contrato maior. Foi repassado dinheiro, né, mantido o pagamento de dinheiro para a empresa do transporte coletivo. A coisa não está tão feia assim, a gente precisa saber os números, né? Precisa ter mais transparência, mais publicidade, que este é um problema da atual gestão, especialmente quando no Facebook resolveu fazer uma política de censura lá, né, Thiago? Nós discutimos isso aqui. Laís, é preciso debater essas finanças, né, Laís? É preciso debater as finanças e a argumentação tosca que se fez, principalmente durante toda a campanha eleitoral, de que o município estava endividado. O município estava endividado porque o município pegava empréstimo, porque o município ele não teria condições de suprir com as suas finanças e os empréstimos que pegou. Sendo que a lógica para a população entender é bem simples. Que tipo de banco, que tipo de credor empresta dinheiro para alguém que está falido? Então, eu acho que essa lógica, ela é bem simples. Não sei se vocês conseguem me escutar, acho que está travando um pouco. Te escutamos e concordo contigo. Esta foi uma fake news, né, que se criou no processo eleitoral aqui do município, de que os empréstimos inviabilizavam a prefeitura. Os empréstimos não são 5% do orçamento. Aliás, Thiago, um dos maiores empréstimos que se paga na prefeitura ainda é da outra gestão do MDB, que foi indexado em dólar, quando o dólar era em torno de R$2 e o dólar hoje é 5, entendeu? Mas o valor das parcelas são muito pequenos, não há nenhuma inviabilidade nos pagamentos desses empréstimos. Eu quero aqui, não sei se vocês ainda querem abordar este tema, mas quero trazer um tema que o próprio Thiago trouxe no nosso grupo do WhatsApp, ali, que eu acho bem importante, que é este tema aqui. Ministro do STF manda investigar organização criminosa de fake news. Este talvez seja o centro da política feita pelo bolsonarismo, né, por este grupo aí que levou o senhor Bolsonaro ao poder, que é a questão da fake news, o gabinete do mal, e estes blogs aí que recebem, talvez alguns ainda recebam dinheiro, né, Thiago, do governo para espalhar fake news. O ministro do STF manda investigar a organização criminosa. Me dá mais detalhes disso, Thiago? Pois é, né? Na verdade, a polícia já nominou, já deu nome aos bois, como diz o ditado, né? Ela já nominou o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro como integrantes desse núcleo político da organização criminosa das fake news. Porque isso é um passo importante. Ele arquivou o ministro Alexandre de Moraes, o que trata dos atos antidemocráticos. Porém, a organização criminosa das fake news, ele continuou investigando e agora, com mais veemência, pediu que investigue mais a fundo isso. E já trouxeram nomes do Flávio, do Flavinho e do Carluxo, né? Agora nós vamos começar a ver o Flávio Bolsonaro no Senado um pouco mais vermelho, talvez como o senador Bezerra também, vai começar a vermelhar mais a cabeça do Flávio lá, porque vai ferver o negócio pro lado dele. Sobre isso, né, Laís? O senador Otto foi fazer uma brincadeira, ele não pegou a brincadeira, um estava vermelho, o outro tinha amarelado. Agora tu me lembrou bem, né, Thiago? Que figura deprimente o senhor Carlos Wise, né? Carlos Wizard, né? Que figura deprimente aquele Wizard. Um cara que debochou da morte, e ali é o presidente, o Omar Aziz, né? Ele faz uma fala forte que foi bem apropriada, né, tia? Esse é um dos mentores dessa turma, porque as pessoas dizem, porque estão armando contra o Bolsonaro. Não, o próprio Bolsonaro armou contra ele mesmo. Quando ele não priorizou vacina, né, deixou a Deus dará a questão da vacina, com cobrança de propina e tudo mais, quando ele eu nunca vi um presidente usar
publicamente a sua legitimidade apresentando um remédio, e aí deu a falsa impressão que o remédio tinha alguma evidência para salvar. E quando ele estimulou a circulação de pessoas. Bom, quando ele fez tudo isso, e nós pegamos o número hoje de mais de 500 mil de mortos, é natural que se instale uma crise política. Ele é o grande responsável disso. E parte disso, Laís, chama-se fake news. Alan dos Santos, Bolsonaro, Bananinha 1, Bananinha 2. Esse é um tema ainda que só vai sofrer uma grande discussão na política, ano que vem tem eleição, que é o tema da fake news. Se a Laís está conectada aí. Laís. Eu te vejo, Laís. Com problema de sinal, Thiago. Mas a gente pega esses blogs, Thiago, o Alan dos Santos, essa turma toda aí, a gente vê o estrago que esses caras fazem. E aí a gente fala de algumas coisas mais simples, como terra plana, né? Como outras questões que eles espalham, mas eles fazem um estrago muito grande na democracia. Me escuta, Laís? Oi, Laís? Agora desculpa. Pode falar, Laís. Agora desculpa. Não, é que fake news é um nome muito brando para mentira, né? Isso é mentira e uma mentira estatal. Mentira patrocinada pelo governo. Outra coisa também que foi importada outra coisa também que a gente sabe que tem o dedo dos Estados Unidos no nosso país. Um tempo atrás, eu vinha escutando algumas palestras sobre os dados da campanha de 2018. E muitos desses disparos que foram feitos em 2018 de fake news, quase todos eles foram disparos de números internacionais. Então, a gente sabe que o mecanismo é grande, é internacional. E é preciso uma investigação que eu acho que é incapaz de ser feita no governo Bolsonaro, mas que vai precisar ser feita e que está sendo feita nos Estados Unidos para combater, né, esse problema para a democracia, que são as fake news, que são esse mecanismo internacional de disparo de mentira. Então, é extremamente necessário. O Carluxo está metido até o pescoço nisso, não é novidade para ninguém. Esses dias ele estava, inclusive, usando o número pessoal dele por engano. Mas é isso. É um governo baseado em mentira, se elegeu na base da mentira. Se reeleger, vai ser na base da mentira, que governa na base da mentira. E é isso. Não tem nem o que dizer a esse respeito. Tiago, aprofundando um pouco esse tema, as pessoas precisam se dar conta de que o objetivo dessas redes, muitos não sabem nem que estão reproduzindo, né? Reproduzem quase que no automático, fora os robôs, né? A estratégia de robôs. Mas o pilar disso é desestabilizar a democracia, estabilizar o sistema. Por exemplo, quando eles trabalham na questão do voto impresso, é a tática que o Trump usou lá, tumultuar a eleição. Porque nós estamos aí há 30 anos com voto. Aliás, o Bolsonaro se elegeu deputado, mais de 20 anos com voto eletrônico. Se elegeu presidente com voto eletrônico. Nós tivemos, se elegeu o Fernando Henrique, se elegeu o Lula, se elegeu o Collor ainda não, mas se elegeu diversas pessoas e nunca houve essa discussão. E as pessoas são enganadas, elas dizem, porque é a forma de fazer um controle. Não, você pode, o sistema permite que se tenha auditagem. Aliás, uma das propostas que tem para contrapor esse movimento falso, né, de voto impresso, é de que aumente, porque tu tem uma por amostragem, acho que é 100, 150 urnas, agora vai aumentar para 1.000 urnas, talvez seja mais do que isso, 1.000 ou 2.000 urnas. Se faz lá uma auditoria na urna. Né? Essas estruturas de desestabilização, ou quando eles usam, tem que acabar com o STF. O STF, querendo ou não querendo, com seus erros e acertos, ainda é um espaço que dá um certo equilíbrio, né? E proíbe, por exemplo, as arbitrariedades que o Bolsonaro faz. Se não fosse o STF mesmo, nós não teríamos 500 mil mortos, teríamos muito mais, porque ele queria determinar as regras de circulação de pessoas nos municípios e nos estados. Tiago, esse é um tema central da nossa democracia hoje, né? Não, isso aí com certeza, Ali. Tudo que tu falou é a mais pura verdade. Do Wizard, a única coisa que fica na minha cabeça daquela cena dele, aqui, na passagem dele pelo Brasil e pelas baboseiras que ele disse, é quando ele falou
brincando, das pessoas rindo. Ah, morreram 5. E sabe quem é que morreu? Foi os que ficaram em casa, e ele ria. Aquilo ali é assustador, que uma pessoa com o poder que ele tem financeiro, que poderia estar investindo no país de maneira que salvasse a vidas das pessoas, ele foi apoiar uma pessoa, um presidente fascista, genocida, e que não tem amor à vida de ninguém a não ser da família dele. E olhe lá também. E eu acho que esse momento que a gente vive, Halle, como tu mesmo colocou, é um momento onde há uma organização para acabar com a democracia. Uma organização que visa lançar essas mentiras, essas fake news, para contradizer a população, para enganar a população, para que a população ache que está tudo bem. E, na verdade, a gente está caminhando por caminhos sombrios, e que, se a gente não abrir o olho e não tiver a população forte, a gente vai ter momentos bem difíceis no futuro no nosso país. Um tema rápido aqui, eu não consegui localizar a notícia, mas queria fazer uma rodada com vocês, é o tema do homeschooling, né, que está aqui, chegou em Rio Grande também, mas que o governador Eduardo Leite disse que vai vetar, né? Esse que é uma bandeira defendida pelos conservadores. Chegou a acompanhar esta questão, Thiago? Eu dei uma olhada durante essa semana, o que falou o governador. Se ele vetar, vai ser um ganho para ele, porque eu vejo o homeschooling como algo totalmente desnecessário e totalmente sem funcionalidade no país. Homeschooling é uma ideia bolsonarista que vem com o princípio de querer tirar das salas de aula as crianças para que os próprios pais possam educar. Só que aí eu pergunto, como que um pai vai educar um filho se durante a pandemia eles já reclamavam que queriam abrir as escolas para mandar os filhos para as escolas, mas querem homeschooling? Aí eu te pergunto, como um pai, uma mãe, vai conseguir educar da maneira correta um filho ou uma filha em casa, se eles não aguentam os próprios filhos por 1 ano, 2 anos, na casa todos os dias? Eu sou totalmente contrário ao homeschooling, e se tentarem levantar essa bandeira aqui em Rio Grande, vai ser uma bandeira que eu vou tacar fogo, vou tentar impedir que tremule na nossa cidade. Então, já vou te noticiar que há projeto na Câmara de Vereadores. Laís Lacerda, até pela visão do DCE, Laís, como é que vê esse tempo do homeschooling? É uma forma de não expor seu filho ao contraditório, né? Isso é um problema bem grande na formação do ser humano. De não expor teu filho ao pensamento diferente do seu. E fora a parte pedagógica, que eu não tenho tanta propriedade assim para falar quanto o Thiago, mas o que a gente vê é que o homeschooling também é um lugar muito propício para que violências domésticas aconteçam, né? Porque é fora do olhar do pedagogo, é fora do olhar do professor, que essas crianças estarão completamente expostas, no caso de ficarem em casa 100% do tempo, estarão restritas o seu ciclo de convivência ao seu agressor, né? Ao seu abusador, enfim. Então, além de pedagogicamente me parecer, né, falando como leiga, me parecer um absurdo, também predispõe crianças a riscos muito sérios também, nesse sentido. 21h56. Eu quero trazer aqui uma notícia de última hora que, além do pedido de impeachment de Bolsonaro, está andando no Tribunal Penal Internacional uma ação contra Bolsonaro, lá na Corte de Haia. Ela é iniciada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, mas também já conta com outras denúncias referentes também ao tratamento da Covid-19. Que vergonha, né? Que loucura. O Bolsonaro vai ser provavelmente julgado pela mesma corte que julgou alguns ditadores aí do leste europeu, alguns outros ditadores sanguinários que exterminaram diversas vidas, né? E não deixa de ser uma analogia presente ao que nós estamos vivendo no nosso país. Né? Com muita tristeza saber que um presidente brasileiro eleito pelo voto dos brasileiros e brasileiras será julgado no Tribunal Penal Internacional.
Aliás, o Brasil passa só vergonha, né? Pela forma como a nossa política externa foi conduzida, vem sendo conduzida, né? Nós deixamos de ser a 6ª economia do mundo e passamos lá para a 11ª, 12ª, estamos nos isolando a cada ano que passa com essa política do Bolsonaro. O tema do desmatamento, né, do problema do meio ambiente, ele ganha repercussão internacional, por mais que o Bolsonaro queira fazer defesa, não consegue mais. Viramos aí chacota internacional, Laís. Não sei se o Thiago está melhor posicionado. Thiago. Não, viramos chacota internacional. E é triste isso. É triste, nós poderíamos estar hoje numa situação melhor. A Laís, ela coloca muito bem quando ela fala que esgotou nossos argumentos. A gente vem, tu vê, Halley, já faz quantas lives que a gente faz, quantos programas que a gente participa aqui, e a gente sempre, toda semana, vem uma notícia de um ataque do Bolsonaro às pessoas que já morreram, ou das pessoas em volta dele, e termina que a gente é obrigado a falar desse tema, porque a gente tem como obrigação defender os nomes dessas pessoas que morreram, trazer esses nomes à luz, e não deixar na escuridão que o Bolsonaro quer colocar. E isso termina que a gente fica ou sem argumentos, sem ter mais o que falar, ou fica repetitivo para as pessoas que nos assistem. Mas a gente tem que continuar, a gente tem que bater nessa tecla sempre. É isso, pessoal. 21h58. Quero agradecer mais uma vez a participação dos meus parceiros de programa aqui, o Thiago Teles, a Laís Lacerda. Vamos ver se na próxima edição nós vamos contar com a participação do Dr. Mauro Menezes, advogado de Brasília, renomado, que é advogado de um dos maiores escritórios de Brasília, que articulou este pedido, super pedido de impeachment, né? Aqui chega uma mensagem final, que é o fechamento do hospital psiquiátrico, né? Nós estamos aí com... faltando um minuto para terminar, mas fica o tema para a próxima edição do programa Liberdade de Opinião, nós discutirmos isso, né? E também a questão da Santa Casa, não sei se eu referi na última edição, a questão da condenação lá do ex-administrador da Santa Casa, né? Que foi afastado pelo Ministério Público e agora teve uma sentença de condenação. Eu quero agradecer a participação de todos e todas, as centenas de mensais aqui, Dirceu Lopes, Renata, aqui a Luísa Teles participou com a gente ativamente aqui com a gente, parceira do programa, Adriana, a Su, diversos internautas interagindo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, agradecer também a audiência da TV Mar, deixar um beijo no coração de todos e todas, e não desanimem, Thiago, não desanimem, eu vou deixar uma frase final, não desanime, porque esta turma aí, eles não passarão. Um abraço, beijo no coração. Voltamos na próxima quinta-feira, 21h, com o Liberdade de Opinião. Até lá!